Olá, queridos, graça e paz de Cristo. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante na área das ciências da religião. Você que tem interesse nesse tema, né, ou nessas discussões que envolve a filosofia da religião, né, as ciências da religião, a gente vai verificar aqui algumas delas, e a própria teologia cristã, que dialoga também com essa área, né, de conhecimento. Então hoje a gente vai falar sobre ciência da religião e sobre um assunto específico que está presente nos estudos que se faz nessa área dos estudos sobre religião, né? Nós vamos conversar, por exemplo, sobre o que é a ciência da religião. Vamos falar sobre o crescimento das pessoas que estão sem religião, né, que é um fenômeno interessante que se avança. Vamos falar sobre a questão da idade, a média, né, entre as declarações que se faz das pessoas que estão confessando algum segmento religioso ou que não estão se declarando sem religião. Vamos ver as teorias que ajudam a explicar esse fenômeno, né, que é chamado de secularização. Então é interessante também para quem tem interesse no tema da secularização, essa nossa conversa vai ser muito legal nesse sentido. Vamos ver as teorias que ajudam, né, a explicar as teorias contrárias, as teorias conciliadoras sobre isso. E também as implicações práticas disso, né? E o que é que isso implica? E aí tem aquela pergunta sobre a geração que está vivenciando isso. A geração de jovens, né? A juventude, por exemplo. Ela será uma geração que vai se manter no âmbito da religião ou em um contexto de religiosidade, especificamente confessional, ou não, vai se declarar ateu, né? Até as pessoas vão ter essa declaração. Como é que isso vai se configurar ou está se configurando na atualidade? Então a gente vai discutir essas questões. E para fazer essa discussão, eu não poderia estar com outra pessoa próxima a mim, né? Senão o professor Valdinei Costa, que é um professor da área de Ciências da Religião na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, a UERN. Bem-vindo, professor Valdinei. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Mandar um abraço para quem está assistindo. Muito honrado aqui com o convite e com esse assunto. São assuntos que me instigam muito. Espero que a gente possa conversar um pouco sobre eles aqui hoje. Pronto, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Valdinei, né? Professor Valdinei, ele é doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. Ele também é bacharel em Ciências Humanas e bacharel em Ciências Sociais, também pela UFJF, assim. Tem um bacharelado em Teologia, então também é teólogo, né? De formação. Teólogo de formação pela Faculdade Unida de Vitória, no Espírito Santo. E ele é atualmente o presidente a sigla é a ABHR, né? Que é a Associação Brasileira para a Pesquisa e História das Religiões. O professor Valdinei também é professor do Departamento de Ciências da Religião, da UERN, como eu mencionei agora há pouco. E também foi o meu orientador, né? Quando eu fiz o meu curso de Ciência da Religião, ele foi o meu orientador do TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Inclusive, nós passeamos um pouco sobre a discussão que vamos fazer aqui, né? Naquele trabalho. Alguns autores e tal. Então, este é o professor Valdinei e nós vamos conversar sobre essas discussões, né, sobre este tema. Bom, professor Valdinei, para a gente começar a conversar sobre isso,
a gente falou assim em ciência da religião, né? Então vamos começar fazendo as definições, né? Ou as conceituações e a apresentação do que é, de fato, o que é ciência da religião e o que é que faz um cientista da religião. Sim, sim. É importante mesmo começar por isso, porque isso explica um pouco o meu jeito de falar, né? É importante, porque tudo que a gente for conversar aqui hoje, eu vou falar buscando esse ponto de vista, né? Não é que seja exatamente um lugar de fala, né? Como ficou na moda usar esse termo ultimamente, mas tem a ver um pouco com a minha escolha hoje aqui, né? Eu sempre falo que ninguém é sempre a mesma coisa, né? Mas em alguns momentos profissionais a gente precisa se portar como tal. Então, hoje eu vim como um cientista da religião para conversar. Vai falar a partir dessa posição. Exatamente. Não vou falar como teólogo, embora tenha formação para isso. Em algum momento vou acabar usando da teologia, mas são coisas diferentes, né? São formações diferentes. Eu sempre gosto de ilustrar isso com a figura do médico acompanhando uma gestante, né? Eu tenho sempre essa imagem. Quem me acompanha aí, de vez em quando me acha aí no YouTube, nas aulas que eu deixo lá no meu canal também, já deve estar acostumado com essa imagem. Porque uma coisa é você estar gestante, né? A experiência da gestação, ela é única, ela é da pessoa, ela não está aberta a uma avaliação de fora no seu mais íntimo ali da sua experiência, né? Outra coisa é o profissional que olha essa gestação e interfere nela de alguma maneira, mas sempre com um olhar muito mais de quem está de fora. Às vezes, né, interfere ali à medida em que a pessoa a procura também, mas é diferente. Né, é diferente. O médico não fica grávido, né? Via de regra, ele não fala como uma pessoa que está grávida. Aliás, o que mais tem é o médico homem, né, fazendo a obstetrícia, acompanhando a mulher, né? Então ele não tem a mesma experiência da mulher, ainda que quisesse ter, né? O corpo dele é diferente. Mas ele acompanha por fora e ele sabe algumas coisas de ciência que podem ser úteis ou não para aquela mulher no momento desse acompanhamento. Eu sempre faço essa ilustração porque é diferente do teólogo. O teólogo, queira que sim, queira que não, ele está imerso na experiência também. Ele também está grávido. Né? Ele também tem uma experiência de fé ali, que ele está cuidando dela, né? Com o seu zelo, com o seu cuidado ali. Então é um pouco assim que eu imagino essa diferença. É um pouco assim as minhas aulas também, que eu sempre explico por esse lugar, sabe? O teólogo também está grávido, né? Eu lembrei... É como se ele estivesse num grupo ali de grávidas conversando entre si e ele está ajudando ali a encontrar o melhor caminho. É diferente desse lugar. Falando da sua própria vivência, né? Exatamente. Querer que sim, querer que não, ainda que seja... buscando correções também, por que não? O teólogo tem disso. A ciência, de certa maneira, ela evita tentar interferir nas religiões. Né? Quando a gente fala de ciência da religião, isso não é uma invenção nova, isso aí tem mais de 150 anos que isso foi criado, né? Ainda na Europa, antes de disciplinas que se tornaram comuns entre nós, né? Psicologia, antropologia, sociologia, né? Anos antes, se imaginou numa ciência que pudesse olhar de fora para as religiões, tentando entendê-las, compreendê-las na sua diversidade, porque existem muitas variações. Dentro do próprio cristianismo há muita variação e fora dele mais, né? Tá? Então, essa ciência, ela surge com esse olhar, sabe? Com essa tentativa de criar, é quase que uma técnica de falar da religião alheia, né? Eu costumo brincar assim. Enquanto a teologia fala da sua própria, a ciência da religião está muito preocupada nisso, né? De criar um discurso, uma narrativa que permita as pessoas se entenderem e que permita você olhar para uma religião que não é a sua e entender alguma coisa sobre ela ali que possa ser de conhecimento comum, né? Tanto para quem tem a fé ou não, né? Quando você falou aí sobre essa ilustração da gravidez, né? Eu me lembrei de uma frase de um estudioso da religião, ele na verdade é historiador, né? Que é o Karnal. E ele tem uma frase interessante que ele diz assim, que ele se equipara a um ginecologista. E estuda sobre aquilo que não tem.
né? O Karnal, ele se declara ateu, né? Mas ele... É porque ele fala de tanta coisa ultimamente, né? Que é difícil saber sobre o que ele não fala, né? Mas a especialidade dele é a história das religiões nos Estados Unidos, né? Então realmente é um cara especializado em religião que se declara ateu. É uma posição até meio ambígua, né? E tem uns Mas colegas... fala do que não tem. De profissão, né? Que são professores de ensino religioso, que também se declaram ateus. E aí... O pessoal sempre pergunta, né? Como isso é possível, né? Mas outra coisa que você comentou agora na sua fala é que essa área de conhecimento ela já tem uns 150 anos por aí, né? Mas aí tem que deixar claro que isso é na Europa, né? Porque aqui é recente, né? Assim? Exatamente. A gente aqui no Brasil, a gente tinha outras preocupações, né? Quando a gente criou as nossas universidades, até hoje... em lugares do interior só se reconhecem 3, né? Quem cura, quem faz a casa e quem defende ser da cadeia, né? É o médico, o engenheiro e o advogado, né? Sim. Mas essa não é a tradição da Europa, né? Porque a forma como a gente criou as coisas aqui no Brasil levou a isso. Então, alguns conhecimentos eles ficaram muito na beirada até se consolidarem. Então, no Brasil tem 50 e poucos anos. Dá uma diferença de um século. E professores que estavam foram pioneiros dessa área aqui no Brasil, que vieram de lá, não é isso? De certa maneira, sim. De certa maneira. Ali, é meio ambíguo isso, porque quando se começa, não se começa com esse nome, né? A ciência da religião, ela começa no Brasil tentando ser teologia mesmo. Só que uma teologia muito crítica às igrejas da época. O que acontece? Durante o regime militar, algumas pessoas saíram do Brasil para estudar várias coisas, inclusive religião. E quando voltam com um pensamento crítico muito severo a respeito das igrejas que apoiaram os militares. Esse apoio foi popular, então envolveu muitas igrejas. E esse pensamento crítico já não casava mais, de certa maneira, com determinados ambientes. Então, se procura um outro ambiente para poder fazer essa reflexão. Essa é um pouco da história de Juiz de Fora, por exemplo, que é o primeiro curso numa universidade pública, né? Sim. A proposta que foi submetida ao Ministério da Educação foi uma proposta de teologia. Né? Claramente, eles queriam fazer teologia, mas não a teologia a serviço da igreja, uma teologia que nós chamamos de confessional. Né? De certa maneira. Porque a maioria dos cursos teológicos, para o pessoal que não tem ainda essa vivência, né, essa noção, eles são atrelados a alguma confissão, a alguma denominação evangélica, principalmente, né? Isso. E o curso teológico ele pode ser confessional e pode ser não confessional. Porque aí ele não tem um comprometimento com uma confissão de fé, uma declaração de fé e tal, né? E é isso que você está falando que mais ou se menos, propôs mais ou menos naquele por esse momento. caminho. Porque aí você tem pessoas que estão com um posicionamento muito crítico a respeito das suas igrejas, eles não conseguem desenvolver esse pensamento teológico num ambiente interno, né? Então aí se procura, já que são professores universitários, se procura na universidade criar uma reflexão um pouco mais crítica a respeito da religião. Nesse momento, inclusive, muito à esquerda, mas não só. Né? Muita gente fala da teologia da libertação nesse momento, mas há também que se levar em conta uma teologia ecumênica que vigorava lá. Era como se tivesse um conjunto de pessoas de diferentes denominações evangélicas e também católicos que queriam conversar entre si, entrar em acordo a respeito de algumas coisas. Né? A gente não vai concordar sobre tudo. Então havia uma pegada assim, que era até menos comprometida com um certo marxismo. Então tem essas duas teologias lá em vigor. É claro que isso gera um apelido, né? Não sei se já ouviu falar, né? O ecumenista. Né? Tinha a piada da época que a pessoa que peca duas vezes, né? Tá conversando com um católico e lendo Marx. Aí é ecumênico e é marxista, né? Mas piadas à parte, né? Porque eu falo isso porque as pessoas faziam piadas de si mesmo sobre isso, né? Lá na minha igreja eles me chamam de ecumenista, né? Sim. Mas é um pouco da nossa origem, sabe? Isso não fica assim. Isso não fica assim exatamente pelo que você falou, com professores que vêm de fora e que tem esse nome. Mesmo que não tivessem professores de ciência da religião que soubessem esse nome, o caso de Juiz de Fora é ilustrativo nisso, né? Quando se submete o projeto de teologia ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação dá uma devolutiva e fala,
teologia não dá. No ambiente de uma universidade pública, não. Mas e se vocês fizessem um estudo comparado das religiões? Né? Nos moldes que existe na Europa com o nome de ciência da religião. Né? Aí isso a gente consegue aprovar. Então o projeto foi refeito, né? E aí já com a perspectiva de ciência da religião. Né? Mas perceba, as pessoas queriam teologia. Sim. As pessoas que fundaram no primeiro momento. Né? Mas isso eu estou contando a história da primeira universidade pública a ter esse tipo de coisa. Né? Ela é uma experiência, depois tem outras, né? Mas sempre, se você olhar os grupos formadores, pelo menos da primeira geração, todos estão engajados nesses dois tipos de teologia. Uma teologia mais marxiana, se não marxista. Então, ou seja, de certa maneira, menos teologia e mais Marx, né? A quem pensa a teologia da libertação meio assim. Específica da religião. Exatamente, né? Isso alimentava muito da reflexão da época. E do outro lado, uma teologia mais ecumênica, que a gente poderia chamar hoje de uma teologia das religiões, que é a pergunta, né? Como uma religião pensa as outras, né? Como de dentro da minha fé, eu consigo entender as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu, mas que eu poderia conversar sobre algumas coisas, sobre outras, talvez a gente discorde mais ou menos, né? Então essas duas teologias, assim, que animaram o início aqui no Brasil, porque a diferença não estava tão clara. Essa história é diferente da história europeia. A história europeia já é uma história de realmente refletir sobre religiões não cristãs. Né? O mote de lá, com Max Miller, que é o fundador, são as tradições da Índia. O nome é pioneiro das religiões comparadas. O Max Miller é quem tem a palavra existia antes, ciência da religião. Mas quem explica, como é que você coloca a religião no laboratório para estudar? Porque não dá para colocar Deus, né? Então Max Miller vai dar uma resposta, falar, não, a gente coloca o texto sagrado. E faz um estudo comparado de textos sagrados. E isso dá para testar, dá para saber qual texto é mais antigo, qual texto é mais recente, e aí você compara. Foi a primeira técnica de pesquisa, por assim dizer, pensada para fundar essa ciência, teria a ver com isso, né? Você descobre os textos antigos da Índia, que estavam em sânscrito, os textos árabes, né, o Alcorão, você pega os textos do Novo e do Antigo Testamento, e você coloca eles em comparação, mas buscando entender essa pergunta curiosa, né, que Max Miller fez, né? Por que textos de fontes tão diferentes têm algumas coisas parecidas, né? Uma grande narrativa de dilúvio, alguns princípios tipo faça com o outro que você gostaria que fizesse com você, ou não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você. E isso, assim, os estudos dos textos da época, se chama isso de filologia, né? Então, ou seja, essa ciência específica estava preocupada só com os textos, em comparar os textos mais antigos que eles tinham notícia. Só que, curiosamente, né, os textos são sagrados. Sim. Entendeu? Aí você começa a criar a ponte para criar essa disciplina. Aí a primeira escola, essa influenciada ali, apesar do Max Miller ser alemão, isso vigora mais, é na Escócia, na Inglaterra, porque é onde tinha um certo financiamento que permitia isso. Então, Max Miller, ele faz as aulas em inglês, ele escreve em inglês, entendeu? Então, tem um jeito da ciência da religião iniciar que passa por essa língua. E logo depois, a escola holandesa cresce muito, aí, especialmente com as descobertas sobre o Egito. Né? Há uma espécie de... como é que eles chamavam? Egiptomania, um negócio assim. Mas praticamente você tem uma primeira geração ali de cientistas da religião que vinham de uma tradição protestante calvinista pessoalmente, mas como profissão eles eram especialistas nas religiões do Antigo Egito. Aí eu tô falando de Cornélio Chile, que foi o primeiro professor, tô falando de um parceiro dele, que é o Chantepie de la Saussure, que vai escrever o primeiro manual de ciência da religião, que vai circular ali na Europa e ensinar como fazer e tal. E os alunos que vêm depois, o Christensen, o Vanderleeuw, são todos especialistas no Egito Antigo, assim. Só para ter uma referência, né? As pessoas estão preocupadas com a religião diferente da cristã, né? E diferente da própria tradição judaico-cristã, né? Porque é muito diferente, então é por isso que atraía mais os europeus. A gente não, os brasileiros estão preocupados em criticar o cristianismo mesmo, em fazer uma avaliação crítica do cristianismo. São dois jeitos diferentes de fazer ciência da religião, mas não muda o fato, assim. Começa mesmo inspirado pela teologia, mas vira uma teologia tão diferente que acaba ganhando um outro nome. Agora você falou aí de motivação, porque isso é motivação, né? Para fazer o estudo.
e cada curso ele tem a sua história. Aí eu vindo agora para cá, para a Universidade do Estado, me parece que a motivação não era nenhuma dessas. Aí já é outra coisa. Já é outra realidade. No caso do Rio Grande do Norte, a implicação é muito prática. É muito prática. Então, assim, parece diferente, mas não é. É porque começa-se a usar o nome ciência da religião, muitas vezes no plural, ciências da religião. Quase sempre, para falar a verdade. Se manteve no nome. Isso. Mas sem dominar muito da história da área. É como se as pessoas escutassem o nome, ele vai remeter a ideia, mas ninguém foi estudar que princípios foram criados no século XIX, qual é a história dessa disciplina. Isso está sendo feito agora, principalmente depois da pandemia, curiosamente. Os textos, assim, textos que são clássicos lá fora há muito tempo, estão sendo traduzidos para o português depois de 2020. É uma coisa curiosa, assim. Aí parece que a experiência do RN é diferente, mas ela é aproximada no sentido do uso do termo sem dominar tanto ele. Só usando ele para poder acolher um tipo de trabalho diferente. No caso lá de Juiz de Fora, tinha a ver com essa espécie de teologia que não se queria mais tão teológica. Sim. Né? Tão preocupada em melhorar a sua própria confissão. Mas no caso aqui do RN, você fala... Não, é porque aqui está pensando, porque você disse mais prático, está pensando também na formação de um profissional específico. Exatamente. Né? Aí aqui, você não tem essa demanda por esse tipo de teologia apenas, apesar de ter aqui e ali alguma influência, principalmente da teologia da libertação, mas o principal mote não é esse. O principal mote é porque o ensino religioso não tinha um profissional adequado. Durante muito tempo, e aí já entra até no tema da transformação do perfil religioso da população. Né? Durante muito tempo, ser brasileiro era ser católico. Não havia mudança. Né? E à medida em que a coisa avançou e tradições, antigamente se usava esse termo, acatólicas, né? Você tinha as pessoas que são católicas e as pessoas que são acatólicas, né? Que era tudo... O A todos os demais. Prefixo de negação. É o não católico, né? Então, ou seja, ali entravam os evangélicos, os espíritas, os adeptos de religiões de terreiro, enfim, né? Ateus, né? Vai todo mundo ali nos não católicos, né? Então, à medida em que os não católicos eles crescem, isso muda o perfil da sala de aula. E isso bota as pessoas que trabalham com ensino religioso em muita dificuldade. Porque, num primeiro momento, o ensino religioso ele é criado para ser um espaço da igreja mesmo. Não tem como mentir isso, né? Ele foi criado para ser uma... o Getúlio Vargas, quando ele faz isso, ele não diz isso com essas palavras, mas quando a gente vai ler a história da educação, dá para entender assim. Era como se fosse uma espécie de vacina contra o marxismo. Getúlio Vargas, o primeiro, ele é muito mais à direita do que à esquerda, né? Depois de Getúlio Vargas dos anos ali posteriores, aí, depois. Né? Quem escutar assim... Aí vai achar que Mas assim, Getúlio é uma figura ambígua, acho que não cabe aqui ficar esmiuçando a biografia dele. Mas esse primeiro Getúlio, dos anos 30, ele é um Getúlio mais conservador e muito alinhado à Igreja Católica. E qual que é o interesse comum que tem entre Getúlio e a Igreja Católica? É o interesse de impedir o crescimento do marxismo. Porque Getúlio entendia que aquilo ia impedir o desenvolvimento do país. É claro que na hora que interessou para ele achou que valia a pena ele dar uma guinada mais à esquerda. E aí tem a CLT e tudo o mais. Mas nos anos 30, não. Nos anos 30 era uma outra coisa que ele estava pensando lá. E ele achava a esquerda radical demais. Então ele pega uma reforma que existia em Minas Gerais, né? Um jeito de fazer o ensino religioso lá, e ele transforma um pouco no padrão do Brasil, né? Que é a ideia da matrícula facultativa, o ensino religioso, pelo menos do ponto de vista da lei. Se isso é feito na prática é uma outra discussão, mas ele passa a ser obrigatório na oferta, né? A escola vai abrir a possibilidade de ter um ensino religioso, mas a matrícula vai ser facultativa. E isso abriu o espaço para a Igreja Católica entrar e ter uma voz dentro das escolas, né? Isso nos anos 30. Então, de 30 a 80, são 50 anos em que essa coisa fica assim. E esses profissionais meio que ambíguos ali, porque eles, ora são da igreja, ora são da escola, ora são do Estado, ora o Estado paga eles como paga os outros professores, ora não, ora eles trabalham como voluntários. E isso fica... E ora
é um ensino católico e ora é um ensino evangélico. Num primeiro momento só católico. Não, mas... Porque é difícil. Falando... Talvez hoje, né? Não, década de 80. Tô falando década de 80. Quem tá nessa faixa etária nossa vivenciou das duas coisas. Porque eu já vi depoimentos... De pessoas que já pegaram um ensino evangélico. Um ensino evangélico. Né? E aí, quando o professor era católico, tinha que fazer... seguir a confissão do professor da vez. Tal. Né? E quando era evangélico, eu conheço uma diretora de escola que ela disse que sofreu e ficou até com um trauma de ter um professor de ensino religioso protestante. Né? E ela é da minha faixa etária. Né? Entendi, já experimentou um ensino que não era exatamente o católico. Né? Mas aí a gente pode dizer, era um ensino de confissão cristã. Né? Então, aí o que acontece nos anos 80? Você tem uma reunião das pessoas que estavam meio que insatisfeitas com isso, e finalzinho dos anos 80 aconteceu uma coisa que mudou o Brasil, né? Que era a reunião para refundar o Brasil praticamente ali na Constituinte. Começa em 85, né? Vai até 87 e a Constituição é promulgada em 88, né? Então, esse momento é o momento em que as pessoas envolvidas com o ensino religioso, elas começam a fazer vários encontros nacionais para tentar se organizar de alguma forma para ter uma lei que protegesse a disciplina, que não deixasse a disciplina se perder, mas ao mesmo tempo que transformasse ela numa outra coisa, porque o Brasil já estava precisando de uma outra coisa, né? Então, ali existem potiguares envolvidos nisso já lá atrás, e isso vai culminar na fundação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, o FONAPER. Né? A Maria Augusta de Souza Torres, né, é uma das pessoas envolvidas nisso, já nos anos 90, né, na fundação do FONAPER e de uma série de coisas. E ali há uma movimentação ali anos 90, porque a Constituição prevê que vai ter uma lei geral da educação, né, que a gente chama de LDB, e essa LDB tem um artigo específico sobre o ensino religioso, que inclusive é alterado depois por pressão desse grupo, né, para que tenha mais ou menos os moldes que tem hoje, com ônus para os cofres públicos, né? Então, o professor de ensino religioso, ele começa assim um movimento de profissionalização, né? Então, a partir de agora não é mais um braço da igreja na escola, né? É um professor como qualquer outro, né? Um professor de matemática, um professor de história, um professor de português, recebem um salário para isso. Esses profissionais agora, por lei, a maior lei da educação brasileira vai prever que esses profissionais recebam para isso. Só que tem um problema, né? Aí você disse isso lá. E aí depois você vê, não, mas tudo bem, o professor de matemática tem uma formação específica para ele, né? Tem que ser formado em matemática. O professor de português tem que ser formado em letras. O professor de geografia tem que ser formado em geografia. Pelo menos era o ideal, né? A gente sabe que em muitas escolas não é assim, mas o ideal é que fosse. A lei diz isso. E o professor de ensino religioso vai ser formado em quê? Né? Porque teologia, via de regra, não é licenciatura. Ela tá um bacharelado. Tem um bacharelado. Ela tem outras preocupações, né? Que não é exatamente o ensino religioso. E aí é que o nome Ciências da Religião começa a servir a esse interesse também. Aí há um casamento, entendeu? Entre uma disciplina que não tinha tanta atenção no Brasil e que tinham poucos núcleos envolvidos com ela, e uma demanda que praticamente ela foi aumentando, né? Ela foi sendo criada, mas ao mesmo tempo não é criada artificialmente, né? Porque a população de fato mudou. A população vai. Paulatinamente, o catolicismo deixa de ser a religião do brasileiro para se tornar a religião da maioria dos brasileiros. E isso é uma diferença muito importante. Né? A religião da maioria dos brasileiros, ela tem que aprender a conviver com as outras. E as outras religiões também têm que aprender a conviver num ambiente majoritariamente católico, porque as coisas não vão ser destruídas de uma hora para outra e a gente tem que aprender a se entender. Né? Então, talvez a ciência que mais esteve preocupada em entender a religião alheia seja a melhor formação para esse professor de ensino religioso, porque mesmo que seja um professor evangélico dando aula para alunos evangélicos, eles não necessariamente vão ser da mesma confissão.
Ainda tem isso, né? Aí, né? Tem uma variação, né? Então, Exato. Esse professor, ainda que fosse confessional, entende? Eu defendo um ensino religioso não confessional, eu acho que é melhor e tal. Mas ainda que fosse confessional, as confissões são muito diferentes pra dentro também. Elas têm uma variação interna muito grande. A gente tá acostumado com a pluralidade evangélica, né? Mas eu costumo brincar que o catolicismo é uma coxa de retalhos talvez tão grande quanto a evangélica, né? A diferença é que eles têm uma linha pra amarrar, né? Que é o Papa, né? Aí essa coxa de retalhos tá mais costurada, né? Mas tipo assim, você pega um Frei Gilson, um Padre Fábio de Mello, são catolicismos bem diferentes, assim, né? Consideravelmente diferentes, né? Sim, o movimento de renovação carismática. Entendeu? E movimentos mais tradicionalistas, entendeu? Você pega isso, não é a mesma coisa. Existem vários jeitos diferentes de ser católico. Então, ou seja, a gente vai ficar refém do jeito do professor da vez? Não necessariamente. Então, aí é que se entendeu que talvez uma formação em ciências da religião, e nesse momento se pensa no plural, porque se pensa nas outras disciplinas ajudando a entender a religião, é assim que é pensado, e menos no estudo comparado das religiões enquanto uma disciplina autônoma, né? Não se tem muito a notícia da história desse estudo comparado, embora, igual eu falei, ele tem mais de 150 anos, né? Então, se pensa em se reunir o que as disciplinas sabem sobre religião para poder ajudar a formar um profissional que mude o ensino religioso. Né, que o ensino religioso seja cada vez menos aquilo que o padre e a freira querem enquanto padre e freira, e passe a ser aquilo que o Brasil, enquanto país, precisa que a sua população entenda, né? Que é como conviver com a religião diferente da sua. E tentar unificar um conteúdo. Exatamente. Como se faz com português e matemática. Porque também a Lei Geral da Educação, né? Eu tô chamando de Lei Geral aqui, gente, os profissionais da educação vão ficar preocupados aí comigo, né? Mas é mais pro público leigo entender, né? Uhum. A lei geral, eu tô falando que é a de diretrizes, né, e bases da educação nacional. Então, a LDB, ela prevê que vai ter uma base comum, um currículo mínimo que todo mundo tem que passar por ele, entendeu? Uma formação mínima que pode ser educação indígena, ou educação regular, ou a educação de jovens e adultos, entende? Existe a previsão de que vai existir um currículo mínimo que todo mundo vai ter que passar por ele, né? E que ele, inclusive, vai ser exigido, né? As suas competências vão ser exigidas no Enem, por exemplo, né? Para avaliar. Então, a lei prevê isso e, de certa maneira, né? Esse currículo mínimo também se aplica ao ensino religioso. Eu chamo isso de profissionalização, sabe? Mas a maior referência da área, que é o Sérgio Junqueira, chama isso de escolarização. Né? O ensino religioso ele deixa cada vez mais de ser alguma coisa das igrejas e cada vez mais pertencer à escola, né? Àquilo que é o ambiente escolar. Eu ia até fazer um parêntese aqui, mas não vou não. Que era o parêntese de que eu ia chamar isso tudo de outra coisa. Essa questão da LDB e da BNCC, né? Que é a base... as previsões legais, né? Porque a gente está em um país continental. E aí... É uma aventura. É uma aventura, né? Fazer um currículo mínimo, né? Isso aí dá pra gente conversar um dia só disso. Exato, porque, né? Depois a gente pode... teorias do currículo, Michael Young, porque a gente pode aprender com os outros países, né? Que fizeram currículo antes da gente e já reformaram várias vezes, né? Então... Isso. O Reino Unido, né, tem uma expertise nisso muito grande. Parece muita pretensão, né? Mas precisa, porque você precisa manter o país unido em ideias minimamente comuns. O problema é o tamanho do currículo, né? Porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender, não é o currículo, é a base. Mas entender, eu tô falando da base. Descobrir o que é básico, né? O que é a base. Então, essa é a discussão que a gente tem que fazer. Me parece que saber que 2 mais 2 é 4 é básico, né? Mas tem coisa... não é retirar o currículo. É discutir que base é essa, né? Mas aí é um parênteses que eu queria fazer, mas que a gente pode transformar ele no podcast. Depois isso aí vai... Porque isso vai longe, sabe? Descobrir assim, qual é o básico que um brasileiro tem que saber para ser brasileiro, entendeu? Talvez a gente deveria ter uma BNCC muito menor do que ela é, para que os professores pudessem falar mais com a realidade local e ficar menos reféns do tamanho do currículo. Eu tô falando exatamente do tamanho dela. É muita coisa.
É a melhor coisa. Eu concordo contigo. Quem tiver interesse nisso que a gente tá falando, vá lá no Google e baixe, né? Digita lá, BNCC. BNCC. Pega tudo não, pega só ensino fundamental que vocês já vão assustar bastante com o tamanho do serviço que a gente tem. Mas voltando. Mas basicamente é isso. Sim. Surge a demanda, essa demanda precisa de cursos. A Maria Augusta consegue, né, como fundadora do Fonapé, muito interessada nisso, mover algumas coisas aqui no RN. E ela tenta em várias universidades, a verdade é essa. E aí, fato curioso, né? No dia 11 de setembro, vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Dia 11 de setembro de 2001? Né? Exatamente nesse dia, o dia do atentado, né? Das Torres Gêmeas. Sim, nesse dia, ela consegue fechar um acordo com a UERN, com o reitor da época, né? E isso viabiliza a criação do curso da UERN, que abre em 2002. Né? Então, tem aí 20 e poucos anos de funcionamento. Aí nisso já mudou muita coisa, já reformou o currículo várias vezes e cada vez mais próximo dessa disciplina, porque é igual eu falei, sabe, gente? Fica parecendo que as coisas são meio ajambradas aqui no Brasil, mas tudo quanto é lugar que você começa uma coisa nova, a coisa ela demora para ganhar corpo, né? Você pensa bem, às vezes os textos não estão nem disponíveis. Quando estão disponíveis, às vezes estão num idioma que nem todo mundo domina, né? Um holandês, um italiano, né, norueguês, então tem que ir com calma, né? Agora aquilo que está em inglês está ficando cada vez mais acessível pra gente, até porque também tem um caso, né? Os autores vão fazendo mais de 70 anos da morte, aí cai em domínio público. Aí o pessoal vai ficando livre e vai fazendo as traduções. Também tem isso também, tem que esperar cair em domínio público, pelo menos pelas leis brasileiras, né? E aí a gente vai reforçando as ideias aqui. É um pouco disso, sabe? Porque o trabalho, né? Desculpa, né? A introdução ficou grande, né? Ficou gigante aqui, mas é porque é bom explicar o que a gente faz, porque na hora de falar sobre o que é a religião de alguém, isso é muito delicado. Isso é muito delicado. E é importante que a gente entenda as duas coisas. Não é porque uma pessoa é formada em ciência da religião que ela sabe tudo sobre a religião ou sobre a falta dela, né? Mas ela sabe diferente. Porque as perguntas que ela faz para pensar sobre religião são diferentes da pessoa que tem a fé, da pessoa que está envolvida na sua fé, né? Uhum. Essa pessoa, ela tem preocupações diferentes da pessoa que está olhando do lado de fora. Então, ela faz perguntas diferentes. Porque ela está em uma outra posição. Gera conhecimentos diferentes. E, às vezes, eles vão chegar a conclusões radicalmente diferentes, mas não necessariamente rivais. A ideia é que esses conhecimentos se ajudem, né? Numa espécie de ecologia dos saberes ali, em que todos convivam sem se destruir, né? Agora, professor, você falou aí sobre a questão do Brasil católico, digamos assim, né? E eu sempre falo sobre um tipo de catolicismo que existe no Brasil, que passou a existir também, no mesmo sentido, um tipo de evangélicos, que é o católico de IBGE. Tem o católico de IBGE. Diferente, não, o Brasil é um país católico. Eu não tenho religião, mas o pesquisador chegou na minha porta e perguntou qual a minha religião. Como eu não tenho religião, mas o Brasil é católico, então bota aí, eu sou católico, né? Que minha avó era, meu avô era, meu bisavô também, hein? Mas aí surgiu também o fenômeno do evangélico de IBGE. Porque é aquele que não está exercendo, né? Ele não é um evangélico de igreja, o chamado desigrejados, né? Que também é outra palavra nova que apareceu aí. Mas eu queria chegar com isso também no crescimento recente das pessoas sem religião. Essa comunicação, essa resposta que antes era dada só eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou de uma religião menor, né, que tem aí, mas agora não. Está havendo essa confissão, né? Eu sou sem religião. Isso. Eu acho que é importante, né, a gente explicar como são feitas as pesquisas, porque um pouco é disso mesmo que você falou, né? Você fica sob a pressão de uma pergunta ali. A pessoa te pergunta qual a sua religião e você fala, né? Você dá uma resposta ali. Muitas vezes a gente não tem acesso aos dados brutos do que foi a resposta da pessoa. Porque, pelo menos no IBGE, a pergunta é aberta. Entende? Não Ele tem, não lista não é um X ali para você marcar. É o que você fala mesmo. Então, por exemplo, se eu te
se eu pergunto pra alguém qual a sua religião e a pessoa me responde assim, eu sou um crente desviado, né? O perguntador lá do IBGE, o agente censitário, não sabe bolhufas o que significa, ele não é do meio evangélico, não vai saber o que significa desviado. Mas ele é instruído pelos supervisores dele a escrever exatamente a resposta que chega pra ele. Então chega lá a resposta e ele coloca. E depois uma série de especialistas, estudiosos de religiões, vão analisar essas respostas e criar as categorias. Entende? Então, muitas vezes as categorias parecem, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, ou seja, o católico do IBGE pode estar querendo dizer uma coisa diferente do evangélico do IBGE. Embora pareça a mesma coisa, não é exatamente isso, né? E ainda tem o caso do sem religião. Mas só para comparar os católicos dos evangélicos, assim, católico, você chamou do IBGE, né? Mas a gente antigamente chamava isso de católico não praticante. Sim. Até as pessoas se afirmavam isso. Eu sou católico não praticante. Ou seja, ele vai na missa 3 vezes na vida, né? Que é nascimento, casamento e morte, né? Ou seja, quando vai batizar alguém, quando vai casar alguém e quando morre alguém, né? Na missa 7º dia. Tirando isso, ele não pratica. Se for nessas também, né? Há de se considerar que tem gente que nem batiza os filhos. Então, ou seja, é o católico não praticante. Com evangélicos, é meio confuso isso, porque tem várias respostas do ambiente evangélico que são assim, cristão, entendeu? Da igreja da rua de baixo. Tem hora que a resposta chega assim pra gente. Qual a sua religião? Eu sou da igreja da rua de baixo. Entendeu? Então o agente censitário tem que escrever do jeito que a pessoa responde. E depois a pessoa lendo isso é que vai interpretar. Peraí, qual que é a rua que ele mora aqui? De onde vem essa resposta? Se tiver acesso à informação, às vezes não tem. Então, ou seja, é alguma coisa não determinada aqui. Descer a rua para ir ver o nome. Mas ele não pode. Ele é instruído a colocar exatamente o que a pessoa responde. Então, isso gera conflito na hora da informação, sabe? Parece que o evangélico não determinado, ele pode não ser tão afastado de igreja assim quanto o católico não praticante. Pode ser exatamente o contrário. Às vezes a pessoa está indo em tantas igrejas que ela ainda não se decidiu por nenhuma. Então ela fala evangélico de maneira genérica, né? Às vezes a pessoa, sei lá, durante a semana ela vai numa igreja menor, perto da sua casa, e no final de semana ela vai numa outra denominação maior por alguma coisa, e na hora de responder ela responde evangélico. Ou então ela acha assim, eu não vou falar o nome da minha igreja, né? Minha igreja é tão pequena, tem um nome tão diferente que essa pessoa aqui que eu não conheço, tá perguntando, eu respondo evangélico de maneira genérica, entendeu? Aí virou esse evangélico genérico, o evangélico não determinado e tal. Tem muito desigrejado nisso, que eu brinquei, né? A pessoa responde desviado. Sim. E o que eu vou colocar lá? Evangélico não determinado, né? Eu vou interpretar essa categoria assim, analisando a resposta bruta. Mas pode não ser isso, sabe? Pode ser que a pessoa esteja em transição, mudando de uma igreja para outra, visitando, e aí ainda não se sente seguro para avisar uma coisa ou outra. Ou às vezes quer se livrar daquela resposta ali tão rápido, assim, ela põe evangélico, não fala a igreja, mas não necessariamente ela não está ativa, sabe? Aí às vezes por outros tipos de pesquisa, quantas vezes você vai na igreja na semana e tal, aí às vezes a gente consegue descobrir, mas não na pesquisa do censo, que é a grande pesquisa nacional, né? Ultimamente, eu parei de usar um pouco do censo, porque tá muito antigo, né? O último censo é de 2010. Foi feito um censo em 22. Saíram alguns dados, mas não os de religião. Tradicionalmente, isso é muito comum, tá, gente? Os dados de religião, eles são dos últimos a sair por causa desse tratamento dos dados. Não é o dado bruto, entendeu? A pessoa não marcou um X, ela respondeu. Então, esses dados precisam ser interpretados para depois virar as categorias, e isso atrasa o resultado. A gente tem a expectativa que saia agora, no final de 25, né? Até o final de 25, mas a gente ainda não tem os dados. Então, o que eu faço? Enquanto eu não tenho o IBGE, eu me seguro no Latino Barômetro. O Latino Barômetro é uma instituição que tem sede no Chile, que ela meio que pega as pesquisas dos países e faz estimações, entende? Ela não é uma pesquisa casa por casa, é uma pesquisa por sorteio. E é feita sempre em janeiro, e aí ela estima aquilo para a população, só que aí já entra aquele negócio que a gente tá cansado de ver em eleição, né? A margem de erro, né? Sim. Para mais ou para então, menos. Tem a ver com aquela imagem, né? Tem a ver com alguns gráficos. Pra gente verificar o gráfico. Porque pelo Latino Barômetro eu consigo trazer o dado um pouco mais para perto, sabe? Porque para não ficar lá em 2010
Aí eu consigo ver algumas coisas, né? Eu peguei alguns dados do Latino Barômetro. O que acontece? Mesmo lá, ainda tem muita variação, sabe? Por exemplo, dentro do ambiente evangélico, vai estar lá diferenciado batista, metodista, outras igrejas, por exemplo, né? Dentro do sem religião, vai estar diferenciado lá, sem religião, agnóstico, ateu, né? Então, o que eu fiz? Para simplificar o gráfico e facilitar aí para quem está assistindo, eu peguei e consolidei isso só em 4 categorias, para facilitar a gente para entender o que está acontecendo com o Brasil, né? Então, a linha verde ali, eu consolidei todas as respostas dos católicos. Na linha azul, está consolidado tudo aquilo que é evangélico, independente da denominação, né? A linha cinza, os sem religião, e ali tá junto, né? Os sem religião e os ateus, porque não é a mesma coisa, né? Tem muita gente que se declara sem religião, mas é porque ela não tá... É muito mais uma crítica às instituições do que aos deuses, né? Não é que ela não acredita em nada. É porque ela não está... Ela tá desencantada, talvez, com alguma instituição ou não quer se comprometer com nenhuma, né? Então, inclusive uma proporção maior do que a proporção de ateus, né? Então tá ali essa linha cinza, e a linha amarela ali tá as outras religiões, né? Ali, infelizmente, gente, é porque, por exemplo, os espíritas vão ficar chateados, né, escutando isso. Os espíritas têm um crescimento muito grande, né? Eles se destacam dentro dessa linha amarela, mas aí em alguns estados mais do que outros. Então eu acabei consolidando toda a variedade de religiões outras e coloquei tudo na linha amarela, para poder facilitar a visualização ali, não ficar com muitas linhas aqui que dificultaria um pouco a nossa visualização, né? Agora... Mas, basicamente, o Brasil é esse, tá vendo lá? O Latino Barômetro é fundado ali nos anos 90, né? A primeira pesquisa realizada no Brasil é de 95, e a gente tem ali de 95 até 2023 uma queda contínua do catolicismo, lembrando que, nesse caso aqui, diferente do censo, tem margem de erro, né? Para mais ou para menos, ali na faixa dos 2,5%, né? Então, tem uma margenzinha de erro ali, mas como a variação é muito grande, você pode assumir que ela é muito real, porque ela está bem fora da margem de erro, né? Então, você vê aqui, ó, sai lá de 78%, que na margem de erro podia chegar a 80%, né? E vai chegar aqui a 53%, arredondando aqui, em 2023, né? Então, é uma queda muito grande. E a linha azul, que é dos evangélicos ali, é exatamente o contrário, né? Assim, ela vai crescendo vertiginosamente. Estava abaixo de 10%. Tava ali, ó, 9%, né? Sei lá. E vai batendo aqui nos 27%. É muito comum você ouvir falar que o Brasil vai se tornar, pelo menos, equilibrado, né? Na quantidade entre católicos e evangélicos em 2040, né? Não sei se vai, entendeu? Mas a tendência que eu observo água debaixo da ponte. A tendência que eu observo é essa. Talvez, eu não sei se o pessoal consegue perceber, mas parece que tem um crescimento maior no início e depois a velocidade cai um pouco. Né? Fica muito aqui na casa dos 20, olha lá, tá vendo? Parece que a velocidade do crescimento evangélico reduziu um pouco. Então talvez não seja em 2040, talvez seja em 2050, 2060, mas a verdade é que o Brasil está passando por uma transição, né? É uma transição religiosa. Ele está ficando cada vez menos católico e cada vez mais variável em questão de religião. Tem um destaque grande para o mundo evangélico, né? Mas não é só ele, tá vendo? As outras religiões também crescem, e cresce muita quantidade de pessoas sem religião. Eu costumo brincar nas minhas aulas que uma família típica brasileira, ela tem a avó católica, a mãe evangélica e um filho sem religião. Entendeu? Pelo menos no recorte geracional, que dá para combinar, entendeu? Alguns dados de idade, assim. Baseado aí nesse gráfico. Pelo menos, porque entende, né? Pesquisa é retrato, né? E a vida é filme, né? Não é retrato. Então, o retrato deste momento é mais ou menos esse. Vamos então para as teorias que ajudam a explicar esse fenômeno da secularização, que tem a ver com essa linha dos sem religião. Isso, a gente usa muito a palavra secularização, às vezes até na linguagem comum, né? Popular aí. Por exemplo, a gente quer separar a música cristã, né? Aí a gente fala música secular, né? Então, o que é uma música secular? Né? É uma música que não é religiosa, digamos assim, uma música que não é a música cristã, né? Às vezes a gente usa mais ou menos isso, assim, meio que intuitivamente, opera com a palavra. Mas a origem da palavra tinha a ver com o governo do século, sabe? O governo temporal. Porque antigamente se acreditava que os governantes eram filhos dos deuses, né? Ou escolhidos dos deuses. Até dentro do catolicismo tradicional tinha isso, né? Pedro é a rocha, né?
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, tem uma linhagem quase que de sangue ali, né? Assim, se imaginar. Tem toda uma história do sangue azul, já ouviram falar nisso? Que as pessoas que nos governam têm o sangue... Por que era isso? É porque são pessoas especiais, né? Diferenciadas, elas são de um outro mundo, né? E num dado momento, principalmente a partir da Revolução Francesa, se entende que não é bem assim, não. As pessoas nos governam não porque são escolhidas por poderes espirituais ou porque tem o sangue azul, né? Inclusive, a Revolução Francesa é até grave nisso, porque ela corta as cabeças, né? Porque o sangue tem que jorrar em praça pública para que a população entenda que o sangue dessas pessoas é vermelho também, como o meu, né? Então, é uma coisa assustadora, né, o que aconteceu ali na época, mas, de certa maneira, tem uma lógica, porque a lógica de explicar para toda a população que quem nos governa como nós, são pessoas comuns como nós. Então, ou seja, não são pessoas que têm poderes atemporais, são pessoas que têm poderes temporais dentro deste século. Como uma pessoa vive mais ou menos 100 anos, né, os governantes não vão reinar para sempre, né, eternamente, como os deuses, né? Eles governam dentro do tempo deles, dentro do século deles. Então, tudo aquilo que passa a não ser pertencente à igreja, passa a ser secular, né, do nosso século. Então, um trabalho que não é feito mais para a igreja é um trabalho secular. Uma música que não serve mais aos interesses da igreja é uma música secular. Então, secularização tem muito disso, sabe? De cada vez menos as coisas estarem sendo controladas por uma instituição religiosa. Isso é uma coisa muito da história da Europa banhada pelo Atlântico, principalmente, né? Então tem a ver com a história do cristianismo, né? É um termo cristão que eu não sei como que isso funciona em ambiente oriental, porque as histórias não são as mesmas. Mas para nossa narrativa faz muito sentido pensar por isso, né? E as teorias que explicam esse momento em que a secularidade se estabeleceu, a gente costuma chamar da era secular, né? As teorias que trabalham com isso, elas têm uma espécie de explicação para o que vai acontecer com as religiões, né? Elas preveem, por teoria, o quanto disso se reflete nos dados. A ciência é esse jogo, né? Você pega a teoria e compara com os dados e vê o quanto uma coisa corrobora com a outra. Porque ciência é trocar ideia, né? Não só no sentido de conversar, mas substituir ideias ruins por ideias menos ruins, com base em pesquisa, né? Com base nos dados. Então, à medida em que você tem dados que estão confirmando, todo à mercê dos dados, das informações novas, das novas formas de coletar informação para poder testar se aquilo vale ou não. Mas você imagina um ambiente europeu, né? Ninguém quer ser padre, né? Uma crise tremenda no catolicismo europeu, porque você não tem ninguém querendo ser padre, né? E as missas vazias. Tem muita gente querendo ir na igreja. Tem um sociólogo que eu estudo, né, para conversar com o pessoal do turismo, que é um sociólogo do lazer. Mas ele tem um livro, né, que chama A Revolução Cultural do Tempo Livre. E aí, num dado capítulo, ele explica como que o dia do Senhor se tornou o dia do churrasco, né, que é o domingo, né? Mas tem a ver um pouco com isso, entende? Antigamente, eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas era crime deixar de ir na missa. A polícia batia na porta dos franceses lá para poder levar a pessoa presa, para passar uma noite na cadeia, porque faltou a missa de domingo. E cada vez mais a polícia para de exercer a lei. Não é que a lei acabou a lei não acabou assim, foi revogada. Não, os guardas começaram a não executar essa lei. Porque começou a eles mesmos acharem que não era uma coisa tão grave assim, a pessoa deixar de ir na missa, né? E assim começa a criar-se uma polícia secular, uma forma de pensar circular e várias formas que vão passando para vários âmbitos da vida, né? Uma ciência que se quer secular é uma ciência que se quer menos comprometida com coisas espirituais e mais comprometida com aqui e agora. Uma economia, assim, uma política, assim, uma série de fatores. A gente chama isso de era secular. E aí eu tô olhando ali, né, o Peter Berger, né, talvez seja a pessoa que mais teorizou sobre isso, porque ele acreditava que esse ambiente que a gente pode chamar de moderno, mas também secular, ele é meio nocivo às religiões. Por quê? Porque cada vez mais você vai colocar pessoas diferentes para conviver. E isso vai relativizar a plausibilidade de cada uma. Então, quando você está num ambiente que é todo católico, é quase que natural ser católico. Você já nasce na missa, aprendendo a rezar, entendeu? E uma série de coisas. E, de repente, você começa a conviver com pessoas de outras religiões e
E aí você descobre, olha só, o primeiro germe da falta de religião talvez seja esse. Você descobrir que existe outro mundo para além do catolicismo. Por isso que ele sempre atrela a secularização ao pluralismo. Exatamente, que é importante explicar. Pluralismo não é diversidade. Os seres humanos sempre foram diversos. A gente tem uma diversidade enorme e isso é o mundo inteiro e tal, mas nem sempre essa diversidade esteve colocada no mesmo tempo e espaço. É isso que mudou. Antigamente, era mais os viajantes, comerciantes, as pessoas que trabalhavam na fronteira que tinham contato com culturas diferentes. A modernidade criou uma sofisticação de meios de comunicação e transporte. Pense bem, né? Nunca que a gente ia imaginar que criar uma máquina a vapor ia mudar a religião de alguém, né? Mas é exatamente isso que acontece mesmo. Você vai melhorando o meio de transporte e melhorando a comunicação, então as pessoas vão tendo consciência de que existem outras formas de crer. E isso é o primeiro passo para você começar a repensar a sua. Entendeu? A questionar a sua, questionar as coisas que são feitas na sua. Então isso tem a ver também com aquela frase do Max Weber, do desencantamento. Exatamente, você vai se desencantando. Tem a ver um pouco, sabe? O Marx tem um sentido mais preciso disso, mas no sentido largo eu digo vale como consequência. Você se desencanta, né, das coisas, você começa a... Porque aí tem uma coisa também, você não só descobre outras religiões, você descobre outras maneiras de resolver as coisas. Então, pensemos aí numa comunidade muito tradicional que só resolvia com a benzedeira. Então, todo mundo que tem uma dor de cabeça que não passa, o que você vai fazer? Você vai lá na benzedeira e vai pedir um chazinho pra ela. Não que as pessoas não façam isso hoje. Mas talvez, se você tiver uma dor de cabeça e ela começa a ficar muito forte, talvez você tome um Dorflex antes. Desculpe, né? Fiz propaganda pro remédio no seu canal, né? Mas enfim. Às vezes você tome um analgésico antes de consultar uma benzedeira. Entende? Ou antes de pedir uma oração? Não sei. Você descobre outras maneiras de operar com a vida. Existe a maneira religiosa, eu vou chamar assim, a maneira da nossa confissão de fé. Você descobre outras maneiras de outras confissões lidarem com aquilo. Aqui eu já citei duas, né? Você pode pedir oração para um pastor, ou você pode consultar com uma benzedeira. De certa maneira, são operações de fé, mas são muito diferentes. Ou então você pode simplesmente tomar um analgésico. Você não deixou de ser da sua confissão de fé, mas você opera nos dois registros, assim. Só que na cabeça do Peter Berger, assim, no início, né, esse pensador é muito importante pra gente, porque ele é o primeiro a sistematizar, assim, uma série de teorias que circularam antes, no início do século XX, e ele acaba criando uma teoria completinha com início, meio e fim. Entende? Que tem relação com o pluralismo, né? A diversidade, que estava toda separada, vira pluralismo, porque ela começa a estar no mesmo tempo, no mesmo lugar, várias igrejas na mesma rua, por exemplo, né? Um fenômeno que tem a ver com isso. Isso é pluralismo. E esse pluralismo vai fazer a gente descobrir várias maneiras diferentes de lidar com as coisas. Que vai gerar a secularização. Vai gerar uma secularização, porque a gente vai perder a segurança na maneira de resolver. A gente vai começar a se questionar. Mas aí ele se manteve assim? Não necessariamente, não necessariamente. Porque a primeira ideia da tese da secularização tem uma previsão, né? Ciência tem disso, né? Tem que criar previsão, porque aí você consegue testar e ver se está funcionando ou não, né? Então, qual que é a previsão? Se isso é assim, automaticamente as religiões vão acabar. Nossos filhos vão ser ateus. Radicalmente, né? Não há como escapar disso, né? Essa é a Se os filhos não forem, pelo menos os netos vão ser, né? Com certeza, porque eles vão lidar com religião no museu, né? Não há lembrança daquilo que os seus avós e bisavós viveram, né? Então essa teoria faz essa previsão. Faz essa previsão. Só que aí algumas coisas estranhas começam a acontecer nos anos 80, né? Tipo assim, de repente aparece um tipo de religião que mexe com o cenário global, que é o Islã. O Islã cresce demais. Né? Por um lado, isso ganha um certo peso político ali, que vai culminar, inclusive, no atentado do 11 de setembro. Voltamos a ele, né? E tal. Isso por um lado. E por outro lado, cresce um tipo de cristianismo específico, certo? Quase sempre de viés... mais engajado, assim, mais renovado, vou dizer assim, que
tem um apego muito grande aos meios de comunicação e ele começa a ter um peso político também muito importante nas decisões das nações diversas, né? Você está falando do pentecostalismo? Não só. Às vezes um cristianismo mais tradicional, não pentecostal, mas também que se engaja em meios de comunicação, ele também vai ter um certo peso político também. Mas, de certa maneira, o protagonismo pra gente que é brasileiro, a gente enxerga isso claramente no pentecostalismo, né? Porque tem dois lados do pentecostalismo, né? De um lado, essa liberdade maior de usar o corpo no culto, né? Com as manifestações corporais de línguas estranhas e tudo mais que a gente conhece do ambiente pentecostal, a crença nos milagres, no poder da oração, isso é muito vivo, né, na tradição pentecostal, mas, por outro lado, também um apego aos meios de comunicação. Mas, a gente tem que lembrar, né, que o primeiro jornal a ser gerido por uma mulher no Brasil é um jornal da Assembleia de Deus, né? O Mensageiro da Paz com a Frida, né? Sim. Frida Ving, né? Nenhum jornal comum do Brasil aceitaria a liderança de uma mulher, né? Mas a Assembleia de Deus tinha isso, né? Então, ou seja, né? É uma coisa nova, é uma coisa diferente essa preocupação com os meios de comunicação. E como a política cada vez mais vai sendo afetada pela comunicação, se a religião está na comunicação, ela acaba sendo atraída também em algum momento. Essa trinca vai acontecer, né? Religião, comunicação e política. E aí, cara, é que isso aí começa a fechar curto, né? Porque, por um lado, algumas coisas fazem sentido mesmo no Brasil. Entende? Você imagina nos anos 60. Um monte de padre olhando para os seminários esvaziados. Eu não sei se vocês já repararam, mas várias regiões vão ter padres mineiros, né? Pessoas que vieram de Minas Gerais. Porque parece que Minas Gerais foi o único lugar ali nos anos 60 que conseguiu continuar formando padre, né? Mas várias regiões têm uma crise, assim. Você não consegue formar mais padre para cuidar das capelas, né? E, por outro lado, pouquinha gente querendo ir na missa. Porque tem todo um movimento também que tem a ver com a política da época, que favoreceu a ida do campo para a cidade, a favelização, é um pouco da origem ali das favelas. Começa isso ali anos 60, 70, mas explode mesmo anos 80 para frente, né? Mas, especialmente nos anos 60 ali, 70... você tem uma crise institucional católica estabelecida no Brasil. Ainda não é os evangélicos com o crescimento que teve depois, mas já é uma crise ali. Então o pessoal começa a admitir a teoria da secularização também. Mas logo depois, assim, anos 80, anos 90, isso começa a cair por terra, porque se a gente não tem o Islã crescendo no Brasil, pelo menos um tipo diferente de cristianismo a gente tem. Tem um professor, que é o Flávio Perucci, já falecido, mas que ele dizia que o primeiro agente secularizador do Brasil é o missionário evangélico, né? Porque é a primeira pessoa a dizer para um brasileiro assim, ó, você não precisa ter a religião do seu pai. Entendeu? Então ele é a primeira pessoa a mudar as regras do jogo, né? O missionário protestante, quando ele entra no Brasil, ali desde o século XIX, mas isso se assevera, e ele começa a dizer para as pessoas que elas não precisam ter a religião dos seus pais, a religião das suas mães, elas têm o direito de mudar. E isso já começa uma coisa que já não é mais ser sempre a mesma, né? Religião estabelecida. Só que isso pode culminar numa outra lá, que aparentemente a teoria está prevendo que vai culminar nas pessoas não querendo religião nenhuma. Só que, por outro lado, mantém a relevância da religião politicamente. O que está acontecendo? E aí entra o nosso grande debatedor aqui, que é o Rodney Stark. Que vai... Talvez foi o grande oponente do Berger. Água assim, nessa fervura. Vai. Porque ele vai fazer algumas pesquisas muito curiosas. Eu vou citar uma, porque eu acho que ela é bem didática, assim. Ele vai falar o seguinte, ó. Se a tese da secularização é verdadeira, as pessoas têm que se envolver cada vez menos com religião. Fácil de entender isso, é meio óbvio, né? E se as pessoas vão se envolver menos com uma coisa, elas têm que colocar menos dinheiro naquela coisa. Porque o dinheiro é a prova. Coisas que a gente gosta, a gente põe dinheiro. Coisas que a gente não gosta, a gente não põe dinheiro. E alguns estados americanos têm um imposto de renda meio aberto, entendeu? A pesquisa. Para esse tipo de pesquisa. Porque se exige que a pessoa declare as doações a igrejas no imposto de renda. Entendeu a lógica? As pessoas aqui no Brasil dão dízimo e não precisa ficar avisando isso, né? Mas em alguns lugares nos Estados Unidos, você quando entrega o dízimo, até porque talvez vai ter isenção de imposto, esse tipo de coisa,
Então a pessoa tem que declarar no imposto de renda. Aqui no Brasil isso funciona para partido político. Quando a gente faz doação para partido político, a gente tem que declarar no imposto de renda. Mas lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, para fazer o dízimo, você tem que declarar isso no imposto de renda. Então o que o Rodney Stark pegou? Ele pegou, né, ele orientando dele. Estamos falando de um sociólogo norte-americano. Norte-americano. Ele vai trabalhar com uma coisa que ele vai chamar de economia da religião, né? Mas daqui a pouco a gente evolui para explicar melhor isso. Eu acho que pela pesquisa empírica vai fazer mais sentido. Ele pegou, assim, coisa de 70 anos de imposto de renda de determinadas regiões. E acompanhou, e botou a teoria à prova. Falou assim, ó, se a teoria da secularização é real, nesses anos aqui, as pessoas têm que doar cada vez menos dinheiro para a igreja. E aí ele foi no dado para olhar se batia. E o resultado é justo o oposto. Com o passar dos anos, os americanos foram cada vez dando mais oferta nas igrejas, e não menos. Então ele falou, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Não parece que as religiões vão acabar como a gente estava prevendo aqui. Alguma coisa aqui está fora do lugar nessa teoria. E aí ele vai se tornar talvez o grande oponente à teoria da secularização, porque ele vai fazer outras pesquisas do tipo, né, para poder explicar. Tem outras, viu? Mas eu acho que essa é muito ilustrativa, porque você pega vários impostos de renda e você, poxa, é uma coisa óbvia, as pessoas tinham que botar menos dinheiro nisso, né? E as pessoas não, as pessoas dão mais oferta e não menos. Mas tem uma teoria aí que você também traz, que é a conciliadora, né? Isso, porque aí qual que é o problema, né? A gente chega nos anos 2000. E eu acho que ele já, o Peter Berger, ele já coloca aí. O problema de você viver muito é que você muda muito também, né? O Peter Berger tem mais de 50 anos de carreira, né? Então, ou seja, é mais do que eu tenho de vida, né? Então, ou seja, ele começa a teoria dele de um jeito... Depois ele migra para uma coisa radical. Quando o Rodney Stark convence ele fala assim, não, é verdade. Aí ele vai escrever um livro que chama A Dessecularização do Mundo, né? Como que à medida em que a secularização cria pressões para a religião sair da esfera pública, surgem grupos que vão defender justo o oposto. E eles inclusive crescem com isso, né? Ele estuda muitos carismáticos, né? Católicos, assim, para poder falar disso. Mas não só, né? Mas não só, aí tem toda uma preocupação com o Islã também, e tenta produzir uma teoria global. Então, você vai para um lado e vai para o outro, né, que seria esse segundo momento. Mas o grande momento mesmo é o terceiro, que fala assim, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo, porque parece mesmo que as igrejas estão mais fracas. Então, talvez a gente tenha que fazer um ajuste no olhar. E aí, uma das coisas que o Peter Berger vai perceber no final da vida, e vai defender nesse livro aí, Os Múltiplos Altares da Modernidade, né, tá aqui na mesa, é que... Na verdade, as pessoas aprenderam a operar em 2 registros. Elas sabem ser seculares quando tomam o analgésico, mas nem por isso elas vão deixar de orar. Às vezes elas vão fazer as duas coisas. E uma coisa não impede a outra. Elas aprenderam a ser seculares sem deixar necessariamente a religião morrer, né? Basicamente, as teorias que vão produzir isso, a partir dos anos 2000, elas vão fazer uma chave, assim. Elas vão separar a pessoa da igreja. Entendeu? É como se as instituições, aliás, como todas as instituições, estão em crise, né? A gente falou já da crise da escola, a gente falou da crise da igreja, mas você pode colocar aqui a crise dos sindicatos, a crise dos partidos políticos, né? Várias instituições com as quais a gente organizava a vida, talvez a polícia, né? Então, elas estão em xeque em algum momento. Em algum momento elas estão sendo questionadas na sua forma de organizar o mundo, né? As igrejas fazem parte disso. Mas isso não significa que as pessoas em si vão se tornar completamente descrentes, né? Completamente seculares e ateias, né? As pessoas, na verdade, elas estão com uma pulga atrás da orelha a respeito das instituições. Mas isso não necessariamente diz respeito à sua maneira de se relacionar com Deus, né? Como você colocou em algum momento aí da sua fala, as pessoas elas estão questionando a instituição e não o Deus que está sendo pregado na instituição. Exatamente. Isso vai acontecer no catolicismo, em várias tradições evangélicas, mas também vai acontecer no Islã, vai acontecer no judaísmo. Então tem várias pessoas que foram criadas dentro de determinadas tradições, e elas têm um respeito por aquilo, até porque aquilo traz uma memória afetiva, uma nostalgia dos seus avós, dos seus pais e tal. Mas quando chega a vez delas,
Elas olham para a instituição e não se enxergam com algumas coisas que estão acontecendo lá. Então elas entram meio que em crise, sabe, com isso. E aí surge essa figura do sem religião, né, que não necessariamente é o ateu. Às vezes acontece mesmo a pessoa, né, se tornar ateia. Mas quase sempre esse sem religião é uma pessoa que acredita em Deus. Ela acredita em Deus, mas não tem uma religião. Às vezes não tem porque não está em nenhuma mesmo. Ou às vezes não tem porque ela prefere se declarar assim, porque aí ela experimenta várias, entendeu? Tem essas duas coisas. Uma grande teórica também dessas teorias da conciliação, ela vai defender que as figuras clássicas do nosso tempo são o peregrino e o convertido, né? Que são as pessoas que não têm as religiões de seus pais. É o título do livro, né? É o título do livro, né? A Danielle Revilegier, ela tem o livro... Aliás, tem um novo, que na realidade não é novo, porque ele é anterior ao peregrino e o convertido, que chama A Religião pela Memória. Né? Depois vocês procurem aí, é da editora Recriar, né? Pelo menos a tradução. No A Religião pela Memória, ela vai explicar a quebra de cadeia de memória. Imagine ela chama de cadeia, mas a gente pode imaginar isso como corrente, né? Então cada geração é um elo. A geração atual tem a obrigação de fazer o elo, de transferir a tradição para a geração seguinte, né? O que a modernidade faz? Ela quebra esse elo. Né? A geração anterior tem dificuldade de fazer com que a nova geração tenha a mesma religião anterior, entende? A transmissão geracional está com problemas, né? No mundo moderno. Isso, de certa maneira, reafirma a secularização. Só que tem um problema. Essa quebra do elo não necessariamente se traduz em ateísmo. Se quebra o elo e aí você cria duas figuras típicas. O convertido, que é a pessoa que vai ter uma religião diferente dos seus pais, não vai ter exatamente a mesma tradição. Às vezes até dentro do próprio meio evangélico a gente tem isso, né? O pai é de uma igreja, mas os filhos passam aí para uma outra. Sei lá, pensando aqui na Zona Norte, você tem um pai assembleiano e o filho vai para a videira. Imagine, é possível pensar isso. Seria um pouco da figura do convertido lá da Danielle Revilegier. Peraí, diga de novo aí. A comparar faz sentido na sua cabeça? Não, porque eu quero melhorar ela. Diga de novo. Não, mas pode falar. Não, mas diga aí de novo que eu... porque tipo assim, o pai tá numa tradição específica, ainda que o pai e o filho sejam evangélicos. Mas o pai ou a mãe, sei lá, né? Mas diga o nome. É de uma tradição, de uma Assembleia de Deus, e o filho é de uma outra tradição que surgiu mais recentemente e tal. Aí eu pensei na videira porque ela é muito famosa em Natal, né? Mas, enfim, aí eu não sei, você queria melhorar o exemplo que você falou? Não, porque se você tiver 3 gerações... vai acontecer 3. Aí a terceira vai para a parede preta. Parede preta, chama assim? Você conhece, não? Não, eu não conheço parede preta. Olha aí, tô lhe dando uma informação nova como cientista da religião. As igrejas modernas hoje, ultramodernas, né? Elas, por uma questão de configuração mesmo e de mídia, elas assumem uma estética mais parecida com a casa de shows do que com um templo tradicional. Exatamente. Então, mesmo que lá é a pregação do evangelho, a mesma mensagem, o conteúdo e tal, mas a forma é outra. E aí, o apelido que está sendo dado hoje é Igreja Parede Preta. As igrejas das paredes pretas. Né? Boa. Não sabe, essa é nova para mim. Mas acho que o exemplo ficou claro, não ficou? Tipo assim, por isso que eu brinquei, assim, que às vezes você vai ter a mãe, a avó católica, a mãe evangélica, a filha sem religião, né? Mas não necessariamente. Exato, é isso que eu ia dizer, que você verifica que a dinâmica permanece, mas ela vai se atualizando, porque se o exemplo anterior foi de uma mãe católica, né? Um pai católico, e o filho, que é a outra geração, se torna evangélico, agora... O pai e a mãe já é evangélico, mas o filho vai permanecer evangélico, mas não naquela tradição. Vai para outra. Vai para uma que se atualizou na sua configuração. Ou às vezes até aparecer nesse dado aqui como uma pessoa sem religião mesmo, em algum momento da vida, né? O que nos chama a atenção nesse dado, assim, não o do Latino Barômetro, porque é mais difícil de fazer a configuração na puridade, mas os do censo, eles têm, as pessoas sem religião têm uma média de idade muito baixa, sabe? Em relação às outras declarações. Então, ou seja, você pega a média de idade, vou usar um exemplo aqui, o extremo oposto, né? Os espíritas, a média de idade espírita tá beirando 40 anos.
Então, ou seja, isso sinaliza que é uma coisa estranha que acontece com o espiritismo, né? Como é que ele vai se reproduzir se a nova geração não se declara espírita, né? Mas às vezes as pessoas tem a ver com aquele recorte geracional específico, né? A gente vai ter que continuar observando isso no tempo para ver o quanto disso vai se validar. Mas o caso do sem religião, a média de idade é muito baixa. A gente costuma brincar que tem uma faixa etária ali entre os 20 e os 30, que ela é nociva para qualquer religião, entendeu? A pessoa tem uma tendência clara ali a se declarar sem religião. E curiosamente esses dados Qual não... é essa? Entre os 20 e os 30. Entendeu? Talvez é que a pessoa ganha mais força, porque geralmente o adolescente ele é mais engajado com religião. Às vezes não a mesma igreja do seu pai, mas tipo assim, fatalmente um filho numa renovação carismática, um adolescente na renovação carismática, ele está mais envolvido com a igreja católica do que seu pai. Entendeu? Às vezes um adolescente numa igreja da Parede Preta, vou chamar assim, talvez ele vá mais vezes à igreja do que seu próprio pai, que trabalha a semana inteira e só vai na igreja no sábado e no domingo, e uma ou outra vez na semana. Mas essa faixa dos 20 aos 30, parece que há um desencantamento, para usar o termo do Weber ali, que é meio curioso, sabe? E a maior parte das informações disso nem vem das pesquisas de religião, vem das pesquisas de juventude, porque elas costumam fazer mais perguntas. Entendeu? Elas não perguntam só qual a sua religião. Elas perguntam quantas vezes você vai na igreja, se você acredita em Deus ou não. Então acaba que isso ajuda a variar um pouco a nossa observação desse recorte geracional. E o que a gente tem observado é que muitas vezes a pessoa se declara sem religião, porque às vezes é até mais fácil de conviver, principalmente em faculdade, por exemplo. Você, quando se declara sem religião, você não ganha antipatia de ninguém. Você consegue se dá bem com ateus, com católicos, com as pessoas de terreiro, com os evangélicos também. Porque, inclusive, você vai poder visitar a igreja de todo mundo. Entende? Aí você acaba criando ali uma espécie de identidade facilitadora das relações sociais nesse exato momento da vida, sabe? É um pouco das hipóteses que a gente está levantando, e que sabe? também vai estar, mas que corrobora com os dados. Exatamente. Agora, isso não necessariamente, aí a gente caminha para a conclusão do que a gente colocou aqui, isso não significa que as pessoas vão ficar assim. Porque às vezes você tem religiões que são mais afeitas a determinados momentos da vida. Por isso que eu usei o exemplo dos espíritas, entendeu? Não é que os espíritas amanhã vão morrer, né? Essa religião está acabando. É exatamente o contrário, porque está aumentando muito a quantidade de espíritas no Brasil. Mas é porque talvez para concentrando naquela faixa etária. Talvez para exercer esse tipo de religião se precise ter uma maturidade que só dá para ter perto dos 40 anos, porque tem uma carga de leitura mínima exigida, tem algumas questões em torno da caridade que você já tem que ter uma profissão estabelecida para poder cumprir, né? Entendeu? Tem algumas coisas que talvez demandem mais dinheiro mesmo. Entendeu? Ou mais sei lá, mais capacidade formativa, entendeu? Sobre o que é. Entendeu? Mas a gente só tem a correlação da idade. E correlação é diferente de causa. Entendeu? Então, do mesmo jeito que acontece com os espíritas, também acontece com a juventude. Talvez, assim, a gente vai experimentar algumas crises geracionais nas nossas igrejas e nas nossas casas também, né? Porque os filhos vão experimentar algumas coisas ali entre os 20 e os 30 anos, e isso é o que a gente está identificando nas pesquisas. Mas talvez aquele versículo não esteja tão errado, né? Ensina a criança o caminho que se deve andar, e em algum momento ela vai se lembrar dele, né? Não é assim que diz o versículo, né? Eu só estou simplificando aqui para fazer a ilustração. De certa maneira... mas você sabia que esse versículo... Deixa eu fazer interfira como teólogo. Eu vou agora colocar a teologia dentro da conversa. Ele pode ter duas interpretações que são totalmente diferentes. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Até quando envelhecer não se desviará dele. A criança que não vai se desviar do caminho, ou é o caminho que não vai se desviar da criança? Ele tá lá plantado em algum lugar, né? E vai acompanhar. Percebeu? Faz sentido, faz sentido. Mas assim, para aquilo que eu gostaria de chamar a atenção, né? É esse segundo sentido. Do caminho
Que não vai caminhar com a criança, porque é referência. Porque acontece muito, ó. O que eu mais tenho visto, assim, nas minhas entrevistas de base, porque eu sigo convivendo com pessoas para pesquisa, né? Então, ou orientando, né? Alunos que pesquisam e tal. Então é extremamente comum. Por exemplo, a pessoa, num dado momento, ela se desencanta com a igreja. Vamos supor que a pessoa tem uma tendência determinada política, é o que eu mais tenho visto mais recentemente, sabe? E vê o pastor defendendo muito um lado e ela não concorda muito com aquele lado, ela desencanta com a igreja, porque acha que a igreja está se metendo em política demais, e às vezes aquele desencanto com aquela igreja em específica vira um desencanto com religião em geral. E aí a pessoa começa a se declarar ateu, começa a se declarar sem religião, mas de certa maneira ela acredita em Deus, sabe? O desencanto com ela não foi tão radical assim. E aí, cara, num dado momento da vida ela enfrenta algum problema de saúde, ou se torna mãe. A paternidade e a maternidade mudam um pouco as pessoas. E as pessoas começam assim de maneira leve, entendeu? Vai no YouTube e escuta algum louvor antigo. Assim, da época que eu cantava na igreja, ou que a minha mãe cantava. E aí começa assim leve e tal. E aí daqui a pouco ela visita uma outra igreja, que já é uma outra experiência completamente diferente daquela que teve lá com aquele pastor. E aí ela reconstrói a narrativa num outro momento da vida, mas aí após os 30, né? Mas aí após os 30. Entende? Então eu não sei se nossos filhos serão ateus, né? E aí os ateus que me perdoem, né? Que estiverem assistindo, né? Não é que eu estou dizendo que o ateísmo é irrelevante, não. O ateísmo também está crescendo. Há quem diga que a teoria da secularização funciona na longuíssima duração. Se você pegar 200, 300 anos e comparar, as pessoas estão menos crentes mesmo. Mas isso eu vou precisar de muito tempo para analisar, né? Naquilo que a gente consegue fazer mais pesquisa, que é o tempo miúdo, né? O tempo de média e de curta duração, o que a gente identifica é que o fenômeno do ateísmo é muito importante e o da falta de religião também. Mas isso não se traduz em descrença em Deus, necessariamente. E não, né? Se traduz na e não é perene. E não é perene, entendeu? Não há garantias que essa teoria vai se segurar. E isso, inclusive, tem uma implicação para os próprios ateus. Porque, pelo que a gente entende, os ateus vão continuar sendo minoria por muito tempo. E a gente vai precisar, inclusive, talvez marcar um outro encontro para conversar sobre o que é o ateísmo, como conviver com esse público, porque tem muita gente que acha que ateu não tem ética, né? Que a pessoa vai ser uma pessoa má porque ela não acredita em Deus. Isso não é necessariamente assim, né? Então, a gente precisa pontuar e desmistificar algumas coisas, mas a gente precisa entender isso, né? As religiões estão em movimento, né? As nossas tradições estão em movimento, isso vai mexer com as nossas famílias, e às vezes mexe num momento da vida e já lhes deixa o alerta aí, entendeu? Entre os 20 e os 30 é danado. Ali eu lembrei de uma frase de um autor importante da essência da religião. Na verdade, ele é historiador da religião, né? Que é o Michel Eliade. Que ele diz que o sagrado é um elemento constitutivo da consciência, né? A divisão entre coisas importantes de coisas menos importantes, né? De certa maneira, o sagrado como mais importante, o profano não. Exato. É porque ele tem o livro famoso dele, né? O Sagrado e o Profano. Mas ele coloca isso aí, quer dizer, não se isenta ou não se ausenta do sagrado, né? O ser. Porque ele diz até que ser humano é ser religioso, né? Ele tem essa frase dele aí, né? Mas quando você falava do ateísmo e nessa relação entre ética, essas coisas, eu me lembrei de uma frase de um agora teólogo, não mais Hoje a gente está interdisciplinar. Que é o Norman Geisler, né? Que também foi um grande apologista. E ele, na defesa do argumento moral, que a gente conhece como argumento moral, né? Para a existência de Deus, ele diz... pode haver ateu bom sem acreditar na existência de Deus. Pode haver. O que não pode haver é ateu bom sem a existência de Deus. Entendeu? Entendi. Acrescentou a palavra acreditar ali para fazer a diferença. Entendi, pela lógica dele. Mas assim, para a gente concluir, professor Valdinei, e assim... Foi uma aula de introdução aqui a um bocado de coisa, viu? Foi um panorama geralzão, né?
Eu queria que você, assim, a gente já respondeu, né, de certa forma, ou deixou para as próprias pessoas que vão assistir, né, nossa conversa, ter uma reflexão sobre, se a gente fizesse essa pergunta, nossos filhos serão ateus, né? Que é uma pergunta que enseja essa discussão, né? E avaliando ou analisando as teorias que estão aí querendo dar conta desse fenômeno e os dados, né, que já foram apresentados aqui por você e assim de maneira bem detalhada, minuciosa, né, a gente pode chegar a essa a nossa conclusão, né? Cada um pode chegar à sua conclusão da resposta, né? Mas o que eu achei interessante nisso tudo, que é uma novidade, vamos dizer assim, para a maioria do público que vai estar assistindo a gente, né? É que a gente tem um especialista em religião. Você é um especialista em religião, fazendo aquilo que você prometeu no início do podcast. Quer dizer, eu vou falar a partir de uma posição específica, né? E aí a gente percebe a importância de uma formação assim, né, que escolhe um objeto específico para tratar, que eu posso chamar de religião, né? Vou colocar aqui a religião como um objeto, né, a ser analisado, né? E usando as ferramentas específicas dessa área de saber, que é as ciências, ou a ciência da religião, né, como preferir a terminologia, a gente consegue dar conta de muita coisa, né, sobre isso. Tem muita informação aí que deveria ser mais popular, sabe? E a gente aposta no ensino religioso para isso, né? Verdade é essa. Mas o que eu tentei fazer aqui é meio que dar um exemplo dessa... Bom, eu queria que você agora desse uma palavra final. A gente sempre abre para fazer uma palavra final, né? Posso dirigir para a câmera ali? Eu agradeço a paciência de vocês, porque num dado momento, eu não sei se vocês repararam, eu fiquei olhando pro celular aqui para controlar o horário, porque assim, eu tentei me controlar, porque se deixar, meu filho, eu não paro, né? E meio parecendo áudio de WhatsApp, né? Acelerado, às vezes, em alguns momentos. E você tocou em tantos pontos aqui que a gente vai ter que... vai ter que fazer de novo. Outro. Não, mas a gente marca outros momentos como esse, e aí até tentando controlar para ficar mais dentro do padrão do tempo do canal, né? Mas assim, eu queria agradecer muito essa paciência mesmo, porque a gente que trabalha com ciência, a gente muitas vezes fica só lidando com o aluno e com as nossas pesquisas ali mesmo, né? Dificilmente a gente tem essa oportunidade de apresentar essa ciência a outros públicos, né? O que ela pode fazer, o que a ciência da religião pode fazer por você, né? Então, é um pouco disso. E só para deixar claro, assim, ninguém vai colocar Deus em laboratório, né? Não é isso, não é disso que se trata. A gente está conversando sobre o que acontece com as pessoas. A gente está tentando entender o que acontece com a gente, né? É isso, é uma ciência humana, é uma ciência sobre o que acontece com pessoas. E tem coisas que acontecem com as nossas maneiras de crer que às vezes a gente não percebe, a não ser por método mesmo, quando a gente olha de fora por ciência. Sim, então eu vou passar para você agora uma lembrança, um mimo para você cuidar e quando estiver cuidando, se lembrar desse momento nosso. Eu vou lembrar demais. Okay. Tá bom? Demais. E assista o canal aí, porque eu andei vendo uns episódios aí e gostei bastante. Vamos colocar também no card, né, lá na descrição, a gente colocar o seu canal, que também é muito bom. Porque lá tem aulas específicas, né? Vai ter a aula específica da teoria do Berger, a aula específica do Rodney Stark, a aula específica da Daniele Revelegier lá, com o Peregrino Convertido. Só procurar, professor Dinei Costa, vocês acham aí no YouTube, tem cursos completos lá. Acho que até o final do ano deve sair um só sobre o Brasil. Só de sociologia da religião no Brasil. Aí esse gráfico provavelmente vai aparecer lá, mas a gente vai conversar sobre o que está acontecendo em cada uma das tradições ali. Tem coisa aí para acontecer. Tá bom, então muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou Valdinei Costa. E espero que todos vocês tenham sido, né, agraciados com todo esse conteúdo da área de ciências da religião e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.